Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, continuando a correção dos itens que compõem o banco de questões da CRED Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Este item é o item 11, proposto pelo professor Tiago Campos, lá de São Benedito. Professor Tiago, muito obrigado. Os alunos de Croatá agradecem demais a sua colaboração. Bem, esse aqui é o saber 9, habilidade 19, que diz o seguinte: uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola, que na figura aqui indicada, ó, esse pontinho branco é onde está faltando a pérola. Ele levou a joia a um joalheiro, que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era de 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a 4,025 mm, 4,100 mm, 3,970 mm, 4,08 mm e 3,099 mm. O joalheiro, então, colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetros igual a... Bem, a proposta da questão é o seguinte: a gente vai fazer aqui a conta e vai saber qual delas tem a menor diferença. Só que de todas elas, a gente vai pegar logo a primeira aqui, ó, que é 4,025. Se você fizer 4,025 milímetros menos a pérola original, milímetros, você vai obter aqui um resultado de 5, 20, 0 e 0. Então, a diferença é essa daqui, ó. Ok? Todas as outras, a diferença ficará maior. Se você fizer a subtração de todas as outras vai ficar maior do que 0,025 milímetros. Então, a gente chega aqui que a pérola colocada no lugar é a pérola número 1, né? 4,025, ok? Então, nosso gabarito aqui, ó, é a letra C. É isso, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo a correção do item 12 do banco de questões da CRED da Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Este item 12 foi proposto pelo professor Tiago Campos, lá de São Benedito. Professor Tiago, os alunos do Croatá agradecem demais a sua participação, sua colaboração neste item. Ele propôs aqui para a gente o saber 4, habilidade 2, que diz o seguinte: das situações a seguir, marque aquela que contém uma relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. Então, a letra A diz o seguinte: velocidade de um móvel e o tempo que ele demora para fazer determinado percurso. A primeira informação, pessoal, é que toda vez que falar de velocidade, a grandeza será inversamente, tá? Marilene, por que será inversamente? Simples, porque quanto mais eu aumento a velocidade, mais o tempo do percurso diminui. Então, o que acontece? Quando ela é diretamente proporcional, quando eu aumento uma grandeza de um lado, a outra grandeza também tem que aumentar. Nesse caso aqui da velocidade, quando eu aumento de um lado, o tempo diminui do outro. Então, é inversamente proporcional. Tá? Letra B. Tempo de funcionamento de um aparelho eletrônico e a energia consumida. Ora, isso aqui é diretamente proporcional. Marilene, por que isso aqui é diretamente proporcional? Porque à medida que eu deixo um aparelho ligado, mais energia eu consumo. Então, vamos colocar aqui um exemplo na geladeira. Quanto mais tempo a geladeira fica ligada, mais consumo de energia ela vai ter. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Letra C. Quantidade de funcionários para executar um serviço e o número de acidentes de trabalho ocorrido. Só o fato de falar de trabalho, tá? Aqui, ó, quantidade de funcionários para executar um serviço, ou seja, para executar um trabalho, só o fato de o número de funcionários para executar esse serviço já é inversamente proporcional. Ok? Por quê? Porque vai do mesmo caso da velocidade. Se eu vou executar um serviço, quanto mais funcionários eu tenho, menos tempo eu vou gastar. Só que aqui ele relaciona com os acidentes de trabalho. Pessoal, não tem como fazer uma relação direta, tá, de quantidade de funcionários e o acidente de trabalho. Tá? A gente pode ter 2 funcionários e ter 2 acidentes, ou eu posso ter 20 funcionários e não ter nenhum acidente. Então, essa correlação aqui de
quantidade de funcionários e acidente de trabalho, a gente não tem uma relação direta. Então, e se tivesse, só o fato de ser para executar um serviço já é inversamente proporcional, que não atende o item. Letra D. Número de eleitores e a quantidade de votos obtidos por um determinado candidato. Pessoal, isso aqui não é nem direta e nem inversa. Isso aqui não dá nem para a gente relacionar, não tem correlação. Como assim, Marilene? Por exemplo, um número de eleitores numa sessão não é proporcional ao número de votos que ele vai tirar. Isso não acontece. Eu posso ter 4 candidatos numa urna eletrônica e 2 candidatos tirar todos os votos e os outros 2 nenhum. Então a gente não tem uma relação direta, tá? Ou inversa, de que forma for, para relacionar a quantidade de eleitores e o número de votos obtidos pelo candidato. Então isso não vai acontecer, ok? Então isso aqui nem relação tem, ó. Vou colocar aqui, não. Então dos nossos 4 itens, o único que é direto é a letra B. Então nosso gabarito aí, ó, é a letra B de bola. É isso, pessoal. Um abraço, até a nossa próxima questão. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o meu nome é Marileno Chaves, trazendo aqui a correção dos itens do banco de itens da CRED da Ibiapaba, SAEB 2021. Esse é o item 13, também proposto pelo professor Tiago Campos, lá de São Benedito. Ele diz o seguinte: o estádio Capitão Tarcísio de Araújo possui um gramado de forma retangular de 100 metros de comprimento por 70 metros de largura. O time oficial do município, o Azulão da Serra, antes de cada treino, os jogadores dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Quantos metros eles percorrerão ao dar as 5 voltas e meia ao redor do campo? Bem, pessoal, aqui é bem simples. A gente tem um campo de futebol, tá? Vou fazer um rabisco aqui rápido, ó. E ele deu as medidas. Aqui vai ser 100 metros, tá? E aqui vai ser 70 metros. Observe que ele diz que o time dá 5 voltas e meia. Então, vamos calcular o perímetro desse cara. Então, o perímetro vai ser 2 vezes o 70, porque aqui também é 70. Aqui, ó. E aqui é 100 metros, ok? Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 70 mais 2 vezes 100. Então, o perímetro aqui vai ficar 140 mais 2 vezes 100, 200. Então, a gente tem aqui o perímetro valendo 340 metros. Observe que esse é o perímetro. Professor, e esse perímetro é o quê? É uma volta. Tá? Só que o problema diz que eles dão 5 voltas e meia. Então, para me saber quanto esses caras vão correr, basta que eu faça a segunda continha. 5,5 vezes o perímetro, 340. Se você fizer essa continha aí vai nos dar 1.870 metros. Então, esses jogadores vão fazer uma corridinha de 1.870 metros antes de começar cada partida. E aí a gente chega aqui no nosso gabarito, letra A. É isso, pessoal. Um abraço, até nosso próximo item. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo mais um item corrigido do banco de itens da CRED da Ibiapaba, de olho no SAEB. Agora a gente está trazendo o item 14, proposto pelo professor Henrique Alisson, lá de Tianguá. Professor Henrique, muito obrigado pela sua participação. Os alunos de Curatá agradecem demais a sua participação neste banco de itens. Então, o professor Henrique trouxe para a gente aqui o saber número 4, habilidade 2, que diz o seguinte: na prática da natação, a perda energética é de aproximadamente 6 quilocalorias por minuto. Joana pratica natação durante 1 hora por 5 dias da semana, né? Semanalmente, ela perde aproximadamente. Então, a gente vai ter aqui uma regra de 3 bem simples, com 2 grandezas. Quais são as grandezas? Quilocaloria, ok? E minutos. Bem, na primeira informação, ela diz que são 6 calorias por 1 minuto. Então, vai ficar 6 calorias e aqui 1 minuto. Depois ele me pergunta quanto é a perda. Então, essa perda a gente bota X e aqui vai ser quantos minutos. Ora,
vai ser 1 hora por dia durante 5 dias da semana. Então, vai ficar 5 vezes 1 hora. Como aqui está em minutos, 1 hora é 60 minutos. Então, vai ficar assim, ó, ok? 5 vezes 60, porque 60 está dado em minutos, que é 1 hora. Fazendo essa continha, vai ficar 6 para 1, x para 5 vezes 6, 30, e aqui vai dar 0. Então, para a gente fechar a continha, faz aqui o multiplicação em x, 1 vezes x é x, e 6 vezes 300 dá 1.800. Esse 1.800 é o quê? 1.800 quilocalorias que ela vai perder por semana. Bom, então a gente vai ter aqui 1.800 quilocalorias por semana, chegando aonde? No nosso gabarito, bem simples e tranquilo, letra D. É isso, pessoal. Um abraço, até a nossa próxima questão, nosso próximo item. Fui! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marileno Chaves, estou trazendo aqui mais uma correção de um item do Banco de Itens da Crédito da Ibiapaba, SAEB 2021. O item é o número 15, proposto também pelo professor Henrique Alisson, lá de Tianguá. Professor Henrique, muito obrigado mesmo. Os alunos de Croatá agradecem demais a sua participação na formatação desse banco de itens. O professor Henrique trouxe aqui para a gente o saber 7 da habilidade 5, que vai dizer o seguinte: o professor Tiago faz caminhada todos os dias em uma praça com o formato da figura ao lado, que é a figura ao lado. Considerando R igual a 25 metros, determine a distância percorrida por Tiago quando ele completar 10 voltas em torno desta praça. Aí pede para a gente usar o π no valor de 3,14. Então vamos definir algumas situações aqui. A primeira coisa que a gente vai definir é esse 3Rs aqui. Ó. Se aqui é 3Rs, então vai ficar 3 vezes 25. Que isso aqui vai ficar igual a 75 metros, ok? Então, se aqui é 75 metros, aqui também vai ser 75 metros, ó, ok? Então, se eu tenho 3Rs aqui, que também vai ser 3Rs, então eu tenho 75 metros aqui e 75 metros aqui. Agora, essas duas voltas, essas duas semivoltas, quando a gente coloca esses pontos unidos, por exemplo, se eu marcar aqui o ponto A e eu marcar bem aqui um ponto B, se eu unir o ponto A ao ponto B, eu vou ter uma esfera não, desculpa, eu vou ter uma circunferência. E aí eu preciso calcular aqui o perímetro dessa circunferência para completar a minha volta, que a metade está nessa posição aqui e a outra metade nessa posição. Tá? Então a primeira continha que a gente vai fazer é o círculo, vai ser igual a 2πr. Então o círculo vai ser 2 vezes o π 3,14, vezes o raio, que é 25. Vai ficar C igual. Quando você fizer essa conta aqui, ela vai nos dar 157 metros, ok? Pronto, essa é a minha primeira. A segunda vai ser o perímetro dessa praça. Então, o perímetro vai ser 157, o perímetro 157, mais o 75 lá de cima, esse aqui, mais o 75 aqui de baixo, ok? Então, o perímetro da praça vai ser 157 mais 75 mais 75, 150. Então, a gente vai ter que o perímetro total vai ser 307 metros. E isso daqui, ó, é a praça completa, uma volta. Só que ele disse que o cara deu 2 voltas. Não, ele disse que foram 10 voltas. Então, a nossa terceira conta vai ser o perímetro vezes 10. 307 vezes 10. Isso vai me dar 3.070 metros, ok? Então, a gente chega bem aqui no nosso gabarito, letra B de bola. É isso, pessoal. Um abraço, até o nosso próximo item. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo mais uma correção de itens, lá do nosso banco de itens da Crédito da Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Aqui nós temos o item 16, proposto pelo professor Henrique Alisson, lá de Tianguá. Professor Henrique, muito obrigado pela sua participação
na formatação desse banco de questões. Os alunos de Croatá agradecem demais, tá, a sua colaboração. Bem, o professor Henrique trouxe para a gente aqui um item que trabalha o saber 9, habilidade 19, que diz o seguinte: a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, registrou no dia 10 de março de 2021, em um de seus pluviômetros, que é um instrumento de medir a quantidade de chuva, uma chuva de 102 milímetros. Essa medida pode ser expressa também em quantos centímetros? Cara, bem simples essa questão. A ideia é você transformar os milímetros em centímetros. Ora, para você fazer essa transformação, basta você dividir por 10, ok? Dos milímetros para os centímetros, você divide por 10. Então, se eu tenho 102 milímetros, se eu dividir por 10, vai ficar 10,2 centímetros. E aí a gente chega no nosso gabarito, letra A. Então, o gabarito aqui, ó, letra A. É isso, pessoal. Um abraço, até a nossa próxima questão. Valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui meu nome é Marileno Chaves, trazendo mais uma correção do banco de itens da CRED Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Esse é o item 17, proposto pelo nosso professor Darlan Carvalho, lá de Viçosa. Professor Darlan, muito obrigado. Os alunos de Croatá agradecem a sua participação e colaboração na formatação e elaboração deste item. O professor Darlan trouxe para a gente um item que trabalha o saber 3, habilidade 10, que diz o seguinte: o aluno José foi fazer uma viagem para visitar um museu. Ele percorreu 3/10 do percurso total, previsto para uma viagem de automóvel na primeira hora. Na segunda hora, ele percorreu 5/10 do percurso. Qual a fração do percurso total que foi percorrida nas 2 primeiras horas de viagem? Bem, na primeira hora, aqui ó, 3,10, 3 por 10. Mas, na segunda hora, 5 por 10, 5 por 10. Ora, nesse caso, como as duas frações têm o mesmo denominador, eu vou só repetir e fazer a soma lá em cima. 3 mais 5, 8. Então, a gente tem aqui 8/10, que aí a gente chega no nosso gabarito aqui rapidamente, letra C. Olha que legal. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a nossa próxima questão. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marileno Chaves, trazendo aqui mais uma questão resolvida aqui do nosso banco de itens na CRED Ibiapaba, SAEB 2021. Este é o item 18, proposto pelo professor Darlan Carvalho, lá de Viçosa. Professor Darlan, muito obrigado. Os alunos de Croatá agradecem demais a sua participação na elaboração e formatação deste item. O professor Darlan trouxe para a gente, pessoal, um exercício trabalhado aqui no Saber 10, habilidade 1, que diz o seguinte: buscando quantificar a quantidade total de lápis e canetas de uma sala, o professor Francisco, aproveitando a aula de expressão algébrica, propôs a seguinte situação para os seus alunos. Sendo L igual a 4, C igual a 6, encontre o valor numérico que representa a quantidade de lápis e canetas que temos hoje em nossa sala, de acordo com a expressão algébrica abaixo. Então, o total é esse aqui, ó. 3 vezes L vezes C, mais 1 vezes L, mais 2 vezes C. O que a gente faz? Basta substituir. Vamos substituir aqui, ó. 3, que multiplica o L vale 4, que multiplica o C, que vale 6, mais 1 vezes o L, então é o 4, mais 2 vezes o C, só que não é mais, Marilena, é menos. Pronto, menos 2 vezes o C, que também é 6. Então, essa multiplicação aqui, ó, vai ficar 12 dá 72, mais 4, menos 12. 72 mais 4 dá 60, 76, menos 12. 76 menos 12, a gente vai chegar aqui em 64. Então, chegamos aqui no nosso gabarito, letra B de bola. Então, esse é o gabarito. É isso, pessoal. Um abraço. Até a nossa próxima questão. Valeu, turma!
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves trazendo mais uma questão resolvida do Banco de Itens Credibiapaba, hein? SAEB 2021. Esse aqui é o item 19, proposto pelo professor Darlan Carvalho, lá de Viçosa. Professor Darlan, muito obrigado pela sua participação. Os alunos de Croatá agradecem demais a sua colaboração na elaboração e formatação deste item. O professor Darlan trouxe para a gente aqui, pessoal, um item baseado no saber 9, habilidade 7, que diz o seguinte: ao sair para o sítio de sua avó, Marina observou 14 árvores, cada árvore possui 14 galhos e em cada galho possui 14 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? A ideia aqui é fazer o princípio multiplicativo. Então, 14 árvores, cada árvore há 14 galhos e em cada galho há 14 maçãs. Aqui a gente tem um produto de mesma base, 14 vezes 14 vezes 14. Isso aqui dá 14 ao cubo. Fazendo essa continha, a gente vai chegar em 2.744 maçãs. Então, a gente está aqui com o gabarito, letra D de dado. É isso, pessoal. Um abraço. Até nosso próximo item. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves trazendo mais uma resolução das questões do nosso banco de itens da Credibiapaba, SAEB 2021. Aqui temos o item 20, proposto pelo professor Edgar da Silva, lá de Ibiapina. Professor Edgar, muito obrigado pela sua participação. Os alunos de Croatá agradecem de coração a sua dedicação e empenho na formatação e elaboração deste item. Ok? Pessoal, o professor Edgar trouxe aqui um exercício baseado no saber 7, habilidade 5, diz o seguinte: Pedro construiu uma caixa e deixou desmontada, como a imagem ao lado. Sabendo que o quadrado da figura tem lados medinos 2,5 centímetros e que os triângulos na figura são equiláteros, qual é o perímetro da figura? Então, a primeira coisa que a gente vai saber é que o quadrado tem lado 2,5. Então, aqui eu vou ter 2,5 aqui de lado. Ok? Só que tem um detalhe. Todos os triângulos são equiláteros. E se são equiláteros, os lados dos triângulos são iguais. Então, a base desse quadrado, a lateral do quadrado, é do mesmo tamanho da lateral do triângulo. Então, aqui também é 2,5 e aqui também é 2,5. Isso vai para todos. Então, vou apagar esses dois aqui, que a gente já sabe que esse lado aqui também é 2,5. Então, vai ficar 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 e 2,5. O perímetro da figura vai ser essa linha aqui que a gente está traçando. Está ficando meio desorganizado, mas é essa linha que ele quer. Esse é o perímetro da figura. E se você observar, são 8 medidas. Então, para a gente calcular o perímetro, basta fazer 8 vezes 2,5. Então, o perímetro vai ser 8 vezes 2,5. Isso dá 20 centímetros. E aí a gente chega aonde? No nosso gabarito aqui, letra C de casa. É isso, pessoal. Um abraço. Até nosso próximo item. Tchau, tchau.